Declaro aberta a sessão do órgão especial da data de hoje, 17/6/2013, pauta judicial. Vamos dar preferência ao processo em que funciona o desembargador Luiz Antônio Moreira de Vidigal, porque não compõe mais esse órgão. Pois não, pode. Serão retirados de pauta o número 1 da pauta normal, em razão da ausência do relator, e o número 2 do extra-pauta, em razão da ausência do revisor. E o número 4 agora, que vamos iniciar pelo 4. O 2 do extra-pauta, doutora. É 2 do extra-pauta. 2 do extra-pauta. 1 da pauta normal e 2 do extra-pauta. É o judicial do órgão especial. Dando preferência agora ao processo em que funciona o desembargador Luiz Antônio Moreira Vidigal. É o 74, 41, 95 de 2012, embargos de declaração, embargante à União e embargado ao venerável acórdão da Secretaria do Tribunal Pleno, número 1 de 2013. Com a palavra, o relator. Pois não, senhora presidente. O embargo de declaração é sobre um agravo da lei do mandado de segurança. Um agravo que foi indeferido a liminar, foi concedida parcialmente a liminar e a União, como terceira interessada, recorreu. E eu não estou vendo nenhuma omissão, nem tampouco obscuridade e contradição. Portanto, eu estou só prestando esclarecimentos e mantendo a decisão. Alguma divergência? Decisão unânime. Vamos agora ao processo de número... No processo número 4? Vamos verificar. Ele era a autoridade 4. É a autoridade 4, Vossa Excelência realmente está... Com certeza. Vamos agora aos processos de número 2 e 3. Como estou impedida para funcionar nesses dois processos, eu passo a presidência à vice-presidência administrativa, doutora Silvia. O de número 2, processo 43456 de 2013, mandado de segurança. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Manuel Ariano. Revisora, a excelentíssima senhora desembargadora Maria Isabel Cueva Moraes. Impetrante, Carlos Eduardo Petralha. Impetrado, ato da excelentíssima senhora desembargadora presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Pois não, doutor Ariano. Senhora presidente, desse caso bem comum de pagamento de honorários... Fala no microfone mais alto, doutor Ariano, ninguém está escutando. Trata-se desse caso já habitual de pagamento de honorários para perito. Aqui no caso houve adiantamento pela empresa de uma parcela determinada pelo juiz da vara e agora o despacho determina que primeiro o perito devolva o dinheiro para depois receber. E já na sentença havia sido composta a questão no sentido de se pagar uma parte ao perito e a outra parte ao ser depositada nos autos para que seja devolvida à empresa que a adiantou. E eu estou entendendo que tem até coisa julgada nisso e nesse sentido que eu estou propondo. Para determinar que a União pague diretamente ao impetrante o saldo remanescente dos honorários periciais, no importe de 400, e efetue o ressarcimento da reclamada em razão do valor adiantado de 600, por meio de depósito em juízo, a ser levantado por alvará. Foi a solução que eu encontrei aqui. Pois não, doutora Maria Isabel. Eu não tenho divergência. Doutor Ricardo. Acompanho. Doutora Regina. Acompanho. Doutora Anélia. Eu tenho uma dúvida, mas não é uma divergência. Mas o caso seguinte, número 3, com a doutora Maria Isabel Cueva Moraes, é semelhante ou idêntico, não é? Então,
E nos dois casos, me parece que deve prosseguir realmente a requisição total dos honorários. E a Secretaria de Posse do Numerário vai fazer o pagamento ao perito, retendo a parte da reclamada. É isso? Essa foi a Porque solução o que doutor Ariano fala aqui em determinar que a União pague diretamente ao impetrante o saldo remanescente de 400 e efetue o ressarcimento da reclamada, me parece a posição do outro voto, que em 10 dias seja realizado o pagamento dos honorários formulado por requisição. E a Secretaria procederá, então, à retenção dos valores já antecipados que serão pagos para a reclamada. Sim. Mas é que eu acho que os dois são um pouco diferentes. São encaminhamentos diferentes. Eu deixo ao alvitre desse colegiado. Se me permite uma palavrinha, essa solução que eu estou propondo, ela está prevista na sentença transitada em julgado. Doutor, eu lamento, mas eu não estou ouvindo. A proposta que eu estou fazendo de pagar uma parte para o perito e outra parte depositar, ela foi prevista na sentença que transitou em julgado. Aqui tem coisa julgada. Eu entendo que Então, o espaço administrativo não pode O cancelar. ofício coisa julgada. requisitório vai ser no importe de 1.000 ou de 600? Porque o ofício requisitório já foi efetuado, não é isso? Não, a requisição, eu não sei. Essa parte eu não sei. O que me parece aqui é que o que foi estipulado foi que libera-se R$400 ao perito e R$600 ao juiz da vara, a vara, que liberará por alvará a reclamada. Sim, mas é um valor de R$1.000. R$1.000. Sim, mas ele tem que ser requisitado de qualquer forma. Como é que ela vai pagar diretamente à União a reclamada? Sim, mas é que... Sim, só se for assim, o ofício requisitório de R$1.000 e lá a vara retém o valor que deverá ser entregue à empresa e paga o remanescente para o perito, é isso? Mas não é bem isso que eu entendi do voto. Não, o que está sendo proposto é que o tribunal pague R$400 ao perito e mande R$600 para a vara. A União pagar direto ao perito é por requisição mesmo. Bom, mas se a União mandar para a vara paga o perito. Eu confesso que não sei como funciona exatamente o processo administrativo a União só de vai pagar requisição por requisição mesmo. Bom, eu não sei se todos estiverem de acordo com a redação, eu acho que vai dar trabalho no futuro. Vai dar sim, porque a União só paga por requisição. Qual sugestão? A minha sugestão é que se aplique o dispositivo do processo subsequente neste primeiro aqui. Conceder a segurança para Com a requisição do valor total. que seja realizado o pagamento por meio de requisição, o pagamento integral. E a Secretaria acabará retendo a parte que é da reclamada. Paga-se integral para a vara? Sim, a requisição recolhe todo o dinheiro. E a Secretaria paga a parte da empresa e paga a parte do perito, que é o que consta aqui do segundo voto. Pague diretamente. Doutora Bom, Ariana. eu posso pedir o adiamento para dar uma repensada no meu voto? Ok, então fica o processo adiado para a próxima pauta, pode ser? Pode ser. Tá bom, então adiado o presente processo.
Eu continuo, né? O próximo é o 21.701 de 21.7012 de 2013, mandado de segurança. A relatora é a excelentíssima senhora desembargadora Maria Isabel Cueva Moraes, o revisor é o excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Vértelo do Vice. O impetrante é Carlos Eduardo Petralha. O impetrado é ato da excelentíssima senhora desembargadora, presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Pois não, doutora Maria Isabel. Esse caso é idêntico ao anterior, só o encaminhamento que foi diverso, porque não há pronunciamento judicial, houve um acordo. Então, deixo Para a conceder critério. na segurança, né? Para conceder a segurança, fazer a requisição total e a destinação pela vara. Pois não, doutor Ricardo. Acompanho totalmente. Doutora Regina. Acompanho. Doutora Anélia. Acompanho. Doutor Nazar. Eu divirjo. Eu entendo que não deve ser. Entendi. Eu acho que o ato da presidência foi correto. Ok. Doutor Godoy. Eu acompanho o relator. Doutor Odete. Doutor Fernando. Doutora Maria Inês. Doutora Tânia. Doutora Maria Ângela. Doutor Trigueiros. Relator. Doutora Maria de Lourdes. Com o relator. Doutora Doris. Relator. Doutora Ariano. Com relatora. Ok. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Pois não. De forma que agora passamos ao processo extra pauta. O primeiro deles, agravo regimental. Vamos ao pregão. É o processo 12.93.72 de 2013, agravo regimental. Relatora, a excelentíssima senhora desembargadora Anélia Lichum. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Nelson Nazar. Agravante, GIESEC e Devriente, América do Sul, Indústria e Comércio. Agravada a respeitável decisão da Corregedoria do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Pois não. Com a palavra, a ilustre desembargadora corregedora regional, doutora Anélia Lichum. Pois não, senhora presidente. É um caso em que foi tida por intempestiva a correção parcial e eu estou mantendo pelo seguinte: o ato contra o qual ele se insurge, na verdade, é bem anterior. E houve um despacho mais recente que apenas manteve aquela decisão anterior. Logo, um pedido de reconsideração não vai convalidar o prazo. Estou negando o provimento ao agravo regimental. Pois não. Alguma divergência? Decisão unânime. Senhor presidente, Pois não, desculpe. Só queria ressalvar o seguinte: eu tinha encaminhado uma divergência. Nesse caso? Nesse caso eu tinha encaminhado uma divergência, mas depois eu estive revendo, realmente são dois atos. A vara o que fez? Ela designou audiência una, só que antes disso, chamou o processo para conciliação na semana de conciliação. Na semana de conciliação, a parte comparece sem defesa. O juízo deu 5 dias de prazo para que a parte oferecesse contestação, uma vez que não houve acordo. Ora, eu até entendi, num primeiro momento, que até não havia gravame. E como a audiência una já estava designada no processo mais para diante, daí, quando se materializasse o prejuízo, é que a parte poderia se insurgir. Mas eu entendo que está coberta de razão a juíza relatora. De fato, é como se quisesse reavivar o prazo, quando, na verdade, o que ela estava questionando era esse primeiro prazo mesmo. Então, eu voto com a senhora relatora e não tenho mesmo a divergência para fazer. Pois não. Então, decisão unânime. O processo número 2 fica adiado em função da ausência do ilustre revisor, de forma que declaro encerrada a sessão judicial do órgão especial e declaro de imediato aberta a pauta da sessão administrativa ordinária do órgão especial. Coloco em votação, antes de mais nada, a ata da sessão administrativa ordinária do órgão especial, realizada no dia 3 de junho de 2013, a ata de número 24 de 2013. Alguma observação quanto à ata? Aprovada por unanimidade.
Vamos ao processo número 1 da pauta ordinária. É o processo 385639 de 2013, assunto: recurso em face da decisão da excelentíssima presidente deste regional, que indeferiu o pedido de conversão de aposentadoria integral, bem como o recebimento de valores retroativos a 19 de julho de 2011, até a implementação em folha. Requerente, Adão Tadeu Quadros Santiago, servidor aposentado deste egrégio tribunal. Sendo ato dessa presidência, eu passo a presidência ao decano da Casa, desembargador Nazar. Número 1. Pois não, já passei o voto aos colegas. O requerente se aposentou voluntariamente com proventos proporcionais em março de 2007 e entrou com o pedido para que fosse convertida a aposentadoria na forma da Lei 8.112, que seria integral em razão de existir diagnóstico de moléstia grave. Muito embora este diagnóstico tenha sido confirmado, já foram feitas várias juntas médicas oficiais que atestaram que não existe invalidez. E na forma do artigo 190 da Lei 8.112, há que ser considerado inválido por junta médica oficial para que possa passar a perceber o provento integral. Não tendo ele sido considerado inválido, eu estou negando o provimento ao recurso administrativo. Eu acompanho. Desembargador Luiz Carlos Godoy. Senhor presidente, com a devida vênia, eu ouço divergir, porque o laudo afirma que o requerente teve como consequência da enfermidade uma situação que o leva a este estado de incontinência urinária, que é um estado permanente e certamente que cria muita dificuldade para o exercício de suas funções. Por essas razões, eu ouso divergir e dar provimento ao recurso. Desembargador Odete. Desembargador Fernando Sampaio. Desembargadora Marinês. Desembargadora Tânia. Desembargadora Mariângela. Desembargador Ricardo Trigueiro. Senhor presidente, nesse caso, eu acompanho a divergência pelas mesmas razões ponderadas pelo desembargador Godoy, acrescentando que é uma das características da neoplasia de próstata, a incontinência, a dificuldade e a necessidade de reeducação do aparelho urinário. Se já há um laudo reconhecendo essa incontinência em caráter constante, quer dizer, nós não podemos imaginar um funcionário trabalhando de fraldão. Né, ele não é mais funcionário, ele está aposentado desde 2007. Ah, doutor, já está aposentado? Desde 2007. Ah, sim. Voluntária. Ah, então está certo. Se ele quer converter em integral. Pois é, mas então, considerando essa consequência do laudo, como reparo feito por Vossa Excelência, mas considerando os reparos feitos pelo desembargador Godoy, eu acompanho a divergência. Relator. Com a divergência. Com a divergência. Com a divergência.
Então, por maioria de votos, foi negado o provimento ao recurso administrativo, nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, vencidos os excelentíssimos desembargadores Luiz Carlos Gomes Godoy, Ricardo Costa Trigueiros, Maria Isabel Cueva Moraes, Ricardo Verta Ludovici e Regina Duarte. Pois não, muito obrigada. O segundo processo de pauta trata de um expediente do Conselho da Ordem do Mérito Judiciário, expediente de número 1 de 2013, que trata do exame do atendimento aos critérios estabelecidos no artigo 7º do Regulamento da Ordem do Mérito Judiciário e a classificação para efeito de graduação. Já enviei a Vossas Excelências a relação das indicações e indago se haveria alguma manifestação a respeito. Nenhuma manifestação. Indago se podemos aprovar por unanimidade a indicação feita pelo Conselho. Aprovado, portanto, por unanimidade a relação das indicações referidas. Aprovado, portanto, por unanimidade. Passamos de imediato à pauta, esta pauta, 2 processos de vista regimental cumprida. Processo número 1 da pauta. É o 2840-50 de 2013. O assunto é recurso em face da decisão da excelentíssima senhora presidente deste regional, que indeferiu o exercício provisório no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, decorrente de licença por motivo de afastamento do cônjuge, bem como a concessão de licença trânsito de 30 dias. A requerente é Ilara Madeira Reis, servidora deste egrégio tribunal. O julgamento já havia sido iniciado, havia vista regimental cumprida da desembargadora Nélia Lichum e também houve sustentação oral pela requerente. Na ocasião do início do julgamento, a excelentíssima senhora relatora havia negado o provimento ao recurso, no que foi acompanhada pelos excelentíssimos senhores desembargadores Fernando Sampaio, Maria Inês Moura, Tânia Bizarro, Rafael Pugliese, Manuel Ariano e Ricardo Verta Ludovici. Haviam divergido pelo provimento do recurso os excelentíssimos senhores desembargadores Sérgio Vinique, Luiz Carlos Gomes Godoy, Maria Ângela de Campos Argento Muraro e Ricardo Trigueiros. Houve o pedido de vista regimental da desembargadora Nélia e aguarda para votar a excelentíssima senhora desembargadora Regina Duarte. Presídio desembargador Nelson Nazar. Pois não, senhor presidente. Eu elaborei um voto, mas como é muito longo, vou me limitar ao artigo 84, parágrafo 2º da Lei 8.112 de 1990. Pois bem, essa norma estabelece que a espécie de exercício que pode ser deferido ao servidor licenciado para acompanhamento de cônjuge é a provisória. Assim, se o exercício deferível ao servidor acompanhante é provisório, ou seja, efêmero, transitório, também provisório, efêmero, transitório, deve ser a lotação do cônjuge acompanhado junto à localidade de destino. No caso, verifica-se a perenidade da permanência do senhor Daniel de Sá Oliveira Moita, cônjuge da recorrente, junto à Prefeitura de Teresina, já que o termo de posse de folha 6 registra o compromisso por ele firmado após aprovação em concurso público, no sentido de bem servir a administração municipal de Teresina. Logo, por ter sido empossada após admissão em concurso público para trabalhar em caráter efetivo como médico plantonista no âmbito do município de Teresina, Piauí, tem-se que a permanência do cônjuge da recorrente naquela localidade não será provisória e nem tampouco suscetível de sofrer eventual remoção superveniente para o âmbito deste TRT da 2ª região. Então, sob esse aspecto, então, eu entendo que não é deferível o pedido de exercício provisório. E, ainda que haja jurisprudência antiga deste tribunal concedendo licença nesses casos, eu entendo que a modificação que houve no direcionamento está correta em termos de administração, que está sujeita à legalidade estrita. Ou seja, essa matéria
é perfeitamente cabível de exame bem mais amplo na via judicial. Porém, aqui, administrativamente, eu sou pelo não provimento, eu acompanho a relatora. Então, Vossa Excelência está acompanhando a relatora. A relatora. Então, doutor Luiz Carlos Gomes Godoy. Não, só faltou a doutora A doutora Regina agora. Ah, só falta a doutora Regina Duarte. Doutor Godoy já votou. Doutora Regina Duarte. Com a relatora, com fundamentação diversa no que diz respeito à observância da legalidade estrita, conforme eu já votei anteriormente, mas com a relatora. Pode proclamar. Então, por maioria de votos, foi negado provimento ao recurso nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores Sérgio Vinick, Luiz Carlos Gomes Godoy, Maria Ângela de Campos Argento Muraro e Ricardo Arthur Costa e Trigueiros. Próximo. Processo 3790-59 de 2013. Assunto: recurso em face da decisão da excelentíssima presidente deste regional, que indeferiu o exercício provisório no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, decorrente de licença para acompanhar o cônjuge. Requerente: Lauriene Teles de Oliveira, servidora deste egrégio tribunal. Este processo também já tinha o seu julgamento iniciado e também houve pedido de vista regimental pela desembargadora Nélia Lichon. Aguarda para votar a desembargadora Regina Duarte. Neste julgamento também a excelentíssima senhora relatora havia negado o provimento ao recurso, no que foi acompanhada pelos desembargadores Fernando Sampaio, Maria Inês Moura, Tânia Bizarro, Rafael Pugliese, Manuel Ariano e Ricardo Verta Ludovici. Haviam divergido, votando pelo provimento do recurso, os excelentíssimos desembargadores Sérgio Vinick, Luiz Carlos Godoy, Maria Ângela de Campos Muraro e Ricardo Trigueiros. Então, vista regimental da desembargadora Nélia e aguarda para votar a desembargadora Regina Duarte. Com a palavra, a desembargadora Nélia Lichon. Pois não, senhor presidente, o resultado vai ser o mesmo, porque eu entendo que, ao menos em sede administrativa, assim como já houve consulta feita ao Tribunal de Justiça, uma consulta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre a interpretação a ser adotada na hipótese, e que o Conselho Nacional de Justiça adotou a posição ora acolhida pela relatora, eu entendo que é o caso também de negar esse provimento. Ademais, ao prestar concurso público, seja de caráter nacional ou regional, o candidato ponderou e aceitou todas as condições que regem o certame. A posse do esposo da recorrente, Sr. Paulo Roberto Azeredo, junto ao Ministério Público do Trabalho, representa investidura inicial em cargo de provimento efetivo e ainda revestida da garantia constitucional de inamovibilidade, artigo 128, parágrafo 5º, 1 da Constituição Federal, com caráter de permanência, ou seja, o exercício provisório pretendido pela requerente não seria provisório, tendo em vista a investidura de seu marido. E, com relação aos precedentes desta Corte, eu colho da mesma das mesmas interpretações já expendidas e do exposto voto pelo não provimento do recurso e acompanho a senhora relatora. Desembargadora Regina Duarte. Com a relatora, voto igualmente. Pode proclamar. Então, por maioria de votos, foi negado o provimento ao recurso nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores Sérgio Vinick, Luiz Carlos Gomes Godoy, Maria Ângela de Campos Argento Muraro e Ricardo Arthur Costa e Trigueiros. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Só que Vossa Excelência ainda vai ficar com ela, porque a pauta o número 1 da pauta de sessão administrativa, extra pauta número 2, também é ato dessa presidência. O pregão. Pois não. É o processo 589946 de 2013. Tramitação prioritária. Assunto: recurso em face da decisão da excelentíssima senhora presidente deste regional, que indeferiu o pedido de licença para acompanhamento de cônjuge. Requerente: Bianca Neme Machado Holliday, servidora deste egrégio tribunal. Senhora vice-presidente administrativa.
Pois não, eu já distribuí o voto. Aqui, no caso, o cônjuge é juiz federal da Bahia desde 5/7/2001. A requerente prestou exame no regional da segunda região em 27/11/2012, portanto, 11 anos depois que ele estava exercendo a judicatura naquele estado. Então, não se há nem que falar em quebra da unidade familiar, uma vez que deu-se por ato volitivo da própria servidora. Além do mais, as mesmas questões que já coloquei no outro, que não se trata de exercício provisório e também não se trata de acompanhamento de cônjuge que tenha sido transferido para outra localidade. Daí porque eu estou negando o provimento ao apelo. Desembargadora Nélia Lichum. Eu acompanho pelas mesmas razões anteriores. Desembargador Godoy. Senhor presidente, neste caso eu ouso divergir, aliás, da mesma forma como fiz nos anteriores, dando provimento ao recurso. Desembargador Odete. Acompanho a relatora. Desembargador Fernando Sampaio. Desembargadora Marinês. Acompanho a relatora. Desembargadora Tânia Bizarro. A relatora. Desembargadora Mariângela. Desembargador Ricardo Trigueiro. Desembargadora Maria de Lourdes. Relatora. Desembargadora Doris Prina. Com a relatora. Desembargador Manuel Ariano. Desembargadora Maria Isabel. Desembargador Ricardo. Com a divergência. Desembargadora Regina Duarte. Com a relatora. Devolvo a presidência para a proclamação. Então, por maioria de votos, foi negado o provimento ao recurso, nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores Luiz Carlos Gomes Godoy, Ricardo Arthur Costa Trigueiros, Maria Isabel Cueva Moraes e Ricardo Vértalo do Vice. Bem, agradecendo a inestimável presença e colaboração de todos, declaro encerrada a sessão administrativa ordinária do órgão especial da data de hoje. Muito obrigada.